Quanto eu vou pagar de imposto deixando de ser MEI e me tornando uma microempresa? Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o regime do Simples Nacional, quanto você deixa aí de ser MEI e se torna uma ME. Se você não me conhece, meu nome é Joana, eu sou contadora aqui na Prática Contabilidade, um escritório de contabilidade digital com sua sede em Guarulhos. É normal que os microempreendedores aí que estão com seu negócio em crescimento, que passe aí o limite de faturamento. O limite de faturamento atualmente em novembro de 2023 continua 81 mil. Tem propostas aí para elevar esse limite de faturamento, mas não tem nada concluído ainda e se for valer, vai valer a partir do ano que vem. Então, o microempreendedor, quando ultrapassa esse limite de faturamento, precisa fazer a solicitação de desenquadramento. O desenquadramento é basicamente migrar a sua empresa para um porte maior, que seria uma microempresa com regime de faturamento aí até de 360 mil por ano, e também pode aí optar depois pela EPP, que é 4,8 milhões por ano. E nessa mudança de porte da empresa, muda também o regime de tributação. O microempreendedor que atualmente paga um imposto fixo, né, sobre o salário mínimo, cerca de 5%, que é na faixa de R$ 75 a R$ 76, passa a pagar imposto sobre o seu faturamento. No caso do Simples Nacional, você paga em uma alíquota que inicia-se a 4% e pode variar aí até 15%, dependendo da sua atividade. Lembrando que tem outros regimes também, como o lucro real e o lucro presumido, mas aqui nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o primeiro regime, que geralmente é que ocorre mais assim o desenquadramento. O regime do Simples Nacional é o regime que mais tem empresas atualmente no Brasil, por ser uma modalidade unificada e mais simplificada, digamos assim, para recolhimento de impostos. Você recebe aí todo o dia 20 pela contabilidade um imposto chamado DAS, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional, e dentro dele vai ter os impostos como INSS, IRPJ, ICMS, se você for comércio, ISS, se você for prestador de serviços, e IPI, caso você seja indústria. Mas vamos falar de impostos. Quanto de fato aí você vai precisar desembolsar mensalmente no regime do Simples Nacional, nesse novo porte de empresa que você está, que seria a microempresa. No Simples Nacional, o Simples Nacional trabalha com anexos. São 5 anexos, partindo do primeiro, que seria comércio, até o 5, que seria serviços de intelecto. No primeiro anexo temos o comércio, que seriam as lojas no geral. Inicia-se a 4%, com faturamento de até 180 mil nos últimos 12 meses. Eu vou deixar a tabela aqui que dá para entender melhor. O Simples Nacional ele trabalha com faixas, então na primeira faixa você tem uma alíquota, na segunda faixa já vai para 7,5 no caso do comércio, e tem até a última faixa que seria dos 4,8 milhões por ano, que é o limite do Simples Nacional. No segundo anexo entram as indústrias, que inicia o imposto aí a 4,5%, seria esse porcento a mais do comércio, referente ao IPI, que seria o imposto de industrialização. Eu vou deixar a tabela aqui, mas ela também é progressiva, isso vale para todos os anexos. No terceiro anexo do Simples Nacional, temos os prestadores de serviços, que inicia-se pagando impostos a 6%. Essa diferença aí de 2% do comércio seria referente exatamente ao ISS, que seria o imposto sobre serviços, e o anexo 4 e 5 do Simples Nacional seriam serviços também, mas são serviços mais especializados, como escritório de advocacia, e o quinto anexo, serviços como medicina veterinária, representantes comerciais, são prestação de serviços especializados. E para determinar em qual faixa de faturamento você vai ficar, para determinar em qual alíquota ao certo você vai pagar, você vai precisar considerar o faturamento dos últimos 12 meses. O cálculo do Simples Nacional é sempre baseado nos últimos 12 meses. Lembrando que quanto mais você sobe a faixa, mais tem um valor aí de dedução, que é isento de imposto, mas também a alíquota é progressiva, então quanto mais você tem faturamento, maior é o imposto que você vai pagar. O documento de arrecadação do Simples Nacional é apurado pela contabilidade, ou seja, você precisa enviar aí as suas notas fiscais, sua movimentação para a contabilidade vai apurar os impostos de acordo com as alíquotas que eu passei anteriormente, vai aplicar direitinho. Se você for comércio e serviços na mesma empresa, a contabilidade também vai segregar, né, as informações e vai calcular o imposto e vai te enviar. Isso tudo mediante a utilização do certificado digital, que é um documento muito importante que você precisa ter quando você migra, faz essa migração aí de MEI para ME.
Lembrando que é muito importante você ter um contador especialista no seu nicho, se você for comerciante, se você for prestador de serviços, independentemente, para verificar se o Simples Nacional compensa para você, porque geralmente ele é a menor tributação aí, mas chega um certo momento que você atinge limites de faturamento que acaba compensando você partir para outros regimes, até mesmo para um lucro real. Então é muito importante você contar com uma equipe especializada que verifica se você está pagando a menor alíquota, se você está pagando o menor imposto. Então, se você tem alguma dúvida, nós aqui da Praticonte somos especialistas no mercado digital, na prestação de serviços e alguns comércios como e-commerce também. Se você ficou com alguma dúvida e precisa do certificado digital, você comenta aqui e entra em contato comigo. Até o próximo vídeo. Tchau!